para Ele, e tudo é por Ele. Quando tudo foi criado, Ele estava lá. No final também Ele estará lá, porque Cristo disse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tudo se inicia a partir de Cristo e tudo também termina nele. A última palavra é do Senhor. Pode haver dificuldades, podem haver problemas, mas a última palavra vem do Senhor, porque Ele constituiu tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu gostaria de ler Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler na NAA, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Cristo tem a resposta final para absolutamente tudo. Vamos lá. Versículo 13. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. De novo, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Em todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, plenitude quer dizer o quê? Absolutamente tudo. Em Cristo, porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Plenitude quer dizer absolutamente tudo. Eu fui procurar no dicionário o que significa isso. Significa absolutamente tudo. Então, irmãos, se a sua dificuldade é financeira, se é uma questão de saúde, em Cristo existe toda a plenitude. Ele é a resposta para absolutamente tudo. 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sacrifício que foi feito lá na cruz por meio da vida de Cristo foi um sacrifício perfeito. E nesse sacrifício foram reconciliadas em Cristo todas as coisas. É por isso que, a partir do momento que você declara que Cristo é o seu único, o seu verdadeiro, o seu suficiente Salvador, você se torna justo. Você se torna santo. Ah, Renato, mas eu sou santo, mas hoje no trânsito eu me estressei. Hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu briguei com meu marido. Todas as coisas foram reconciliadas com ele pelo sangue perfeito de quem não havia culpa. E nós nos tornamos tal qual Cristo é, santos. Ah, Renato, mas eu tenho dificuldade em certas coisas. Irmãos, entenda bem. A justificação é instantânea. O que é ser justo? É ter o privilégio, sem culpa, de poder entrar na presença do Senhor. Porque nós falamos redundantemente, eu vou entrar na presença de Deus, mas nós vivemos constantemente. É como se fosse um foco de luz no qual nunca se desvia das nossas vidas.
Se no mais profundo você estiver, lá ele está. Se no mais alto você estiver, lá ele está. Irmãos, então, de forma redundante, nós falamos, nós vamos entrar na presença, mas é uma companhia constante, porque o Senhor habita em nós. Em todos os momentos. E isso foi realizado na cruz, porque nele tudo subsiste. Ah, Renato, mas eu não acredito nisso. Se nós formos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, na Ara. Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Irmãos, você se torna santo imediatamente quando você confessa ao Senhor e Ele habita em você. O processo de santificação é constantemente. Nós não fazemos obras para nos tornarmos santos. Nós somos santificados e nos tornamos santos constantemente. Porque a natureza que habita em nós é a natureza do próprio Deus. A vida que habita em nós é a vida do próprio Deus. E o que eu acabei de ler em Colossenses? Eu li Gênesis 1, que ele fez tudo, que ele criou tudo. Só que escrito por Paulo. Ah, Renato, eu não acredito. Vamos lá, então. Gênesis 1. Cara, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Se nós pularmos para o 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim o fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Irmãos, isso daqui, que eu li a partir do 14, foi no 4º dia. Mas eu tinha lido em Gênesis 1, que Deus disse, haja luz, mas não tinha sol. O que iluminou até o 4º dia? Porque no 4º dia que houve os governantes do dia e da noite. Irmãos, Cristo é Deus. Nós não podemos demarcar o tempo que ele nasceu. Mas nós demarcamos aqui o tempo que ele se tornou a luz do mundo. Porque não havia sol, mas no princípio, Deus disse, haja luz. E Cristo ilumina a humanidade desde então. No momento 1, haja luz. E Cristo passou a iluminar toda a humanidade, todo o mundo. Eu não estou falando de sua criação, eu estou falando quando ele se tornou a luz do mundo, porque ele fala lá em João, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque o sol só foi criado no 4º dia, mas Cristo é a luz da sua e da minha vida. Aleluia! E se nós olharmos para Cristo, que é o alvo, é o autor, é o consumador da nossa fé. Num Deus todo-poderoso que cuida de cada um dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, desde antes de você nascer. Quando você nem era um projeto para os seus pais, o Senhor já tinha um propósito na sua vida. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus é um Deus maravilhoso. Você não é órfão. Você não é alguém que nasceu sem propósito. O Senhor te fez com um propósito. E o propósito do Senhor é bom, ele é perfeito, ele é agradável, porque assim são todos os pensamentos dele para mim e para você. E se nós olharmos para o momento que, a partir de Adão comeu o fruto, ele morreu,
Ele morreu espiritualmente. Ou seja, houve separação entre aquele que tinha contato direto com o seu Criador e o seu Criador com ele. O que Deus projetou? Bom, todos os pensamentos do Senhor sempre foram bons para mim e para você. Se nós olharmos, de certa forma, para o Antigo Testamento, parece-se que Deus era um Deus mau, que Deus castigava, mas não, sempre foi o mesmo Deus. Sempre foi. A forma que ele lidava com o homem era outra, porque o homem mesmo pediu. Quando o povo foi liberto do Egito e eles chegaram à base do monte, eles falaram e Deus disse a Moisés que ele iria descer e que na sua presença houve trovões, houve nuvens escuras, o povo ficou com medo e foi soberbo. Ele falou: Moisés, fala tu com Deus e o que ele mandar nós vamos cumprir. A partir daí foram dados os mandamentos. O que os mandamentos são? Aquilo que expõe a fragilidade do homem. Porque o Senhor é um Deus amoroso que tinha encontros e encontros com Adão. Mas a partir de um certo momento, houve morte. E que tipo de morte é essa? Bom, se nós formos à Bíblia, quando o povo sai do Egito, dá de frente com o mar, eles murmuram, falando: Moisés, no Egito não tinha covas suficientes para nós morrermos? O que Deus fez? Abriu o mar. E o povo passou, e os egípcios que estavam perseguindo morreram afogados. Quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés, da mesma forma, eles murmuraram ao pé do Monte Sinai. E o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Quando a lei veio e expôs a fragilidade do homem, houve morte. E desde então não houve quem pudesse cumprir os mandamentos do Senhor. Porque são 10 mandamentos, mas são 613 ordens, que são impossíveis de ser cumpridos. Até que Cristo veio como um cordeiro perfeito e cumpriu. E o seu favor expõe tudo aquilo que nós somos. Porque nós não somos em nós mesmos. Nós somos o que Ele é. E Deus é um Deus bom. Ou seja, aquilo que outrora veio trazer morte, no mesmo dia, em um período depois, que é conhecido como o dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram, falaram em línguas estranhas, porque era o mesmo momento, era o dia de Pentecoste. Que o dia de Pentecoste, para o judeu, comemora o dia que foi-se entregue os 10 mandamentos. Então era isso que aquele povo estava fazendo lá em Atos dos Apóstolos, comemorando a entrega dos 10 mandamentos. Só que, quando Cristo gritou lá na cruz: está consumado, houve vida. E essa vida de Deus é abundante. E, ao contrário de morte, há vida, há prosperidade. E é isso tudo que Ele projeta para você. Porque Ele é um Deus poderoso. Então, se a natureza antiga era de destruição e o que nós vivemos hoje é um deleite, o que é a santidade? A santidade é se deleitar em Cristo. Não é nada daquilo de o que você fizer, o que você cumprir. A santidade é se deleitar em Cristo, porque o Senhor é um local de descanso. Quando no 7º dia da criação Deus descansou, aquilo não era um dia, aquilo se referia a Cristo, porque o nosso descanso é Cristo. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, o Shabat não é dia, ele é Cristo. Quando Cristo disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está dizendo: eu sou Shabat, eu sou o 7º dia, porque eu sou o teu descanso. Irmão, o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Deus é um Deus bom em todos os momentos. Amém? Vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler na NAA. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, é uma novidade de vida, porque quando Cristo morreu, a nossa velha criatura também morreu com ele. E quando ele ressuscitou, nos tornou a uma nova vida. Continuando, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Repito, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Irmão, a condição de pecador não era por prática, era uma condição de existência. O ser humano era pecador por condição de existência, independente daquilo que ele fizesse ou deixasse de fazer. Era uma condição. Mas nós fomos transladados para o reino do Filho amado. E nós fomos ressuscitados com ele, livres da morte, livres do pecado. Irmãos, o inimigo da santidade é o pecado. O que significa pecado? Significa errar o alvo. Ou seja, nós, em algum momento, errando o alvo, não nos tornamos pecadores. Nós somos justos, porque nós fomos justificados em Cristo. Ou seja, se em algum momento você se irrita, você falha, você erra o alvo, você continua na presença do Senhor. Porque Deus é um Deus bom. E o sangue que lavou o pecado, a constituição humana de existência, foi um sangue perfeito, no qual não havia culpa, não havia mácula. Por isso, irmão, o que é o processo contínuo de santificação? É a consciência de quem nós somos em Cristo. Irmão, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, é o quanto você tem consciência de quem você é em Cristo, daquilo que Ele fez lá na cruz pela sua vida. Por isso que você se torna santo imediatamente e o processo de santificação é contínuo. Você não sai da presença do Senhor, porque o Senhor te coloca o caminho que Ele projeta e o caminho que não é bom. Caso venha escolher o caminho que não é bom, de novo, é plantado o caminho que Deus projeta, porque o Senhor é bom. E o Senhor é um gentleman. Ele fala que Ele está à porta, que Ele bate. Se você deixar, Ele entra na sua casa e Ele ceia contigo. Irmão, se você deixar, e cear não é entrar para comer um pão com você. Cear é a formação de uma aliança. Então, eis que eu estou à porta, eis que eu bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia. Continuando. Como Cristo venceu na cruz, nós temos que praticar essa consciência, a consciência de justificação, continuamente santificados, porque nós somos filhos. Nós temos o DNA do nosso Pai. Qual é o DNA do nosso Pai? É o DNA celestial. Irmãos, apesar dos apesares,
Davi não deixou de ser rei. Saul não deixou de ser rei. Porque a majestade é do Senhor. E filho de rei se comporta nessa majestade. Se tal qual nosso Pai é aquele que tem toda a majestade, que é santo, que é a luz do mundo, nós temos o mesmo DNA. Satanás significa o enganador. Nós não podemos impedir que ele ardilosamente minta. O que você pode praticar é a consciência do Senhor. Se está doendo, eu fui curado, eu fui sarado pelas pisaduras de Cristo Jesus. Se tem falta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Eu sou suprido. Pratique a consciência do Senhor. Pratique o caráter de Deus na sua vida. Porque a mudança de mente, a metanoia, é de dentro para fora. Porque Cristo falou, eu vou para mandar o Consolador, aquele que convence o mundo do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ao Filho, ele convence da sua constituição como filho amado. Pratique, eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado, porque o Senhor, em toda a sua majestade, me resgatou. A convenção para o pecado é do mundo, porque eles não conhecem a verdade. Você que é filho, é convencido da sua natureza de majestade, a sua natureza santa, porque você é do alto. Continuando, Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos no passado, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em... Irmão, sempre a sua natureza vai estar escrito na Bíblia, nele, em quem, porque é isso que você é. Nós estamos em Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ou seja, nós estamos assentados nas regiões celestiais, nas mais altas alturas. Eis a questão. Você tem que olhar as circunstâncias de cima, porque você está acima. Irmão, Satanás tenta enganar porque ele é enganador, mas você está acima. Você está curado. Você reina em vida. Você é um filho amado. Pratique a consciência do conhecimento pleno de quem você é em Cristo, daquilo que foi realizado por meio de Cristo para você. Se nós formos lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. Vou repetir. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas. Não foi conquistada por você.
Não importa o que você faça, lhe foi concedida. Isso é favor. É o Senhor se manifestando em carne e osso, com toda a sua majestade. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Então, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Que vida é essa? A vida do próprio Deus. Ou seja, o Senhor nos concedeu absolutamente tudo que nos conduz à vida do próprio Deus. É a vida que habita em nós. É a vida do próprio Deus. E a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como nós devemos ser conduzidos a esse caminho? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Irmão, quando Deus chegou a Josué, ele falou: Josué, meu servo Moisés está morto. Tenha de bom ânimo, eu sou contigo. Medita nesse livro dia e noite. Para quê? Para você ter o pleno conhecimento de quem eu sou, de tudo o que eu posso fazer. Porque a terra eu já concedi. Você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Como você toma posse? Pelo pleno conhecimento. Pelo pleno conhecimento. Irmão, em João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e ela era Deus. Irmão, quando você lê a Bíblia, você está lendo do próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Eis a importância de meditar dia e noite. Medita dia e noite, tenha pleno conhecimento e receba a própria vida de Deus. Tenha o completo conhecimento da sua santidade, meditando dia e noite em Cristo. E o que é meditar? Eu sou altamente favorecido. Você declara a palavra para você mesmo. Qual a importância de declarar a palavra? Primeiro, porque o nosso Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Primeiro, porque Abraão não tinha nenhum filho. E a primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome dele. A partir de agora, o teu nome é pai de muitas nações. Então, Abraão se apresentava: olá, qual é o seu nome? Pai de muitas nações. E quantos filhos tu tem? Muitos, porque é pela fé. Então, quando você confessa, irmão, você é o primeiro a ouvir, porque você ouve pelo canal auditivo interno. Então, é maravilhoso. Ou seja, você se torna pleno do conhecimento da sua natureza, da majestade de Deus que habita, porque você não é órfão, você é príncipe, você é uma princesa. O seu DNA é DNA celestial. Amém? Bom, se nós formos para Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, se o inimigo soprar no seu ouvido que você é um pobre pecador, é mentira. Porque assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Esse é o lugar que você está. Ah, Renato, ainda não estou contente. Então vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, o processo de santificação do Senhor é um deleite, porque o Senhor é um local de paz. Como saber que o Senhor está falando comigo? Eu sinto paz porque o Senhor é um lugar de paz. Ele é um refrigério. Esse é o discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu tenho pleno conhecimento de quem eu sou, daquilo que Deus já conquistou para mim e se tornou herança. Porque uma herança não é aquilo que eu conquisto,
é aquilo que eu sou. Eu sou um herdeiro, meu pai é rei, eu herdo tudo. Então, eu tenho pleno conhecimento de quem eu sou. Se falarem, você não pode, eu posso sim, porque eu tenho pleno conhecimento. Se falarem que não dá, dá sim, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor não é ser simplesmente vencedor. É ser mais do que vencedor. É se deleitar no Senhor. Em tudo aquilo que você não conquistou, mas usufrui. Essa é a questão de ser filho. Se deleitar daquilo que você não construiu. Continuando. O louvor pode vir já, por favor. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, se nós lermos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Irmão, Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Ninguém pode dizer que você não é um filho amado. Ninguém pode dizer que você não está sendo ouvido. Porque o seu pedido, o seu gemido, sobe como incenso suave ao Senhor. Porque Deus é um Pai perfeito. Ele não é um pai distante, ele é um papai. E quando tudo era morte, quando não havia solução, ele já tinha um propósito. Porque desde antes da fundação do mundo, ele já sabia o seu nome. Cristo seria a luz da tua vida, como ele é. Pratique essa consciência. Nada, absolutamente nada pode te separar do Senhor. Absolutamente nada. Porque em Cristo nós temos o perdão completo. Em Cristo nós temos pleno amor, completo amor. Porque Deus é um Deus bom. Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmão, no pleno conhecimento do Senhor. Você tem que conhecer quem você é. Você tem que saber tudo aquilo que você tem direito. Porque você é um filho amado. E nada pode te separar disso. Absolutamente nada pode separar disso. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe altura, não existe perigo. Irmão, você tem que praticar a consciência. Você tem que saber quem você é. Porque no dia mal, você está alicerçado. Pode haver gigante, mas você vai ser um dos dois que vai dizer: vamos, Deus já nos deu. Esse é o posicionamento de fé.
Esse é o posicionamento de quem é santo e entende a sua constante santificação. Nada depende daquilo que falam, que dizem sobre você. Depende de tudo que você é. Errar o alvo não muda a sua natureza. A sua natureza provém do alto. Ela é majestosa. Porque você é um filho amado. Deus te ama e nada pode separar você desse amor. Fique de pé, vamos orar. Porque Deus é bom. Coloque suas mãos no seu coração. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Eu te louvo porque não existe absolutamente nada que pode nos separar do teu amor. Eu te louvo, Senhor, porque a tua majestade, Pai, cobriu, Pai, nos lavou e aniquilou todo o pecado. Eu te louvo, Senhor, porque um dia, onde existiu o pecado, superabundou a tua glória, superabundou, Senhor, a tua graça. Porque se o mal existiu, o teu favor superabunda. Eu te agradeço, Pai, pelo teu poder que age em nós. Eu te agradeço porque o teu amor é um rio que nos purifica constantemente. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pela cura. Eu te louvo pela prosperidade. Eu te louvo pela paz, Senhor. Eu te louvo porque Tu és Deus, Senhor, mais do que suficiente na vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço porque o Teu poder é infinito, Senhor. Eu te louvo porque Tu és a solução sobre cada uma das nossas causas. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus.